Eu que agradeço, né, o convite, né, por meio de Selma, assim, né, Selma, eu não sei se o pessoal conhece aqui, mas Selma é uma entusiasta, né, da educação ela trabalha com educação de adultos e eu trabalho um pouquinho com ela, com isso, e especialmente a educação digital, né, das pessoas 60 a mais. Então, eu fico super feliz de estar aqui falando com vocês, tá? Agradeço imensamente, né? Hudson falou comigo, Conceição, acho que foi Severino também, né? Conversou comigo, então eu acho que eu fiquei bem feliz, assim, né? De ter essa preocupação e de falar sobre esse tema nessa jornada, tá? Pessoal, eu sou Conceição e o Hudson acho que me conhecem mais um pouquinho, né? Eu sou bem informal, tá, gente? Então, vocês fiquem à vontade aí para me chamar de Bel, fiquem super à vontade, tá? Podem chamar de Bel. Podem colocar os comentários tanto no chat aqui, se vocês quiserem, ou então abrir o microfone e falar, levanta a mãozinha e fala, ou fala mesmo, tá, gente? Eu acho que enquanto assim o grupo tem 20 pessoas aqui, eu acho que é um número interessante, razoável. A única coisa que eu peço, gente, é que quando vocês forem falar, liguem a câmera para eu ver vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí para comentar e tudo. A gente vai conversar. Fiquem super à vontade mesmo de interromper, mesmo que eu não pergunte alguma coisa, que eu esteja comentando alguma coisa, mas fiquem super à vontade para falar no momento que vocês tiverem vontade. Não deixa para depois, né? Não esqueça. Tanto no chat quanto abrir o microfone e falar mesmo, sem problema nenhum. Tá bom, gente? Pode ser, pessoal? Quero escutar um pouquinho a voz de vocês. Só confirmem para mim. Pode ser? Eu não quero Pode só ser joinha, não. Quero sim, escutar. tudo bem. Pode ser, por mim pode ser. Sou Francisca, tudo bem. Pode ser sim, pode ser dessa forma. Então tá. Eu não gosto de ficar falando sozinha, viu, Olá, boa pessoal? noite. Boa Obrigada pela noite. oportunidade. Me chamo Joraida. Estou aqui para aprender mais. Nós vamos aprender. Tá, gente? Então, assim, a Conceição já me apresentou. Oi, Evilásio. Não, só para dizer, eu estou meio destreinado aqui, estava Ah, tentando achar o microfone aqui, mas já achei, está tudo bem. então tá bom. Qualquer coisa A gente avisa que a liga o gente tenta microfone. ajudar, viu? Tá bem, então. Valeu, Tá obrigado. bom? Boa noite. Pessoal, então, assim, Conceição já me apresentou, né? Falou aí mais, mas vocês viram que eu sou gaúcha, então eu tenho um sotaque misturado dos dois Rio Grandes, né? E estou aqui em Natal há 11 anos e no Nordeste há quase 20 já, né? Morei na Paraíba, em Campina Grande, depois vim para cá. Então, adoro essa terra, adoro esse Nordeste, não me mandem embora e não me tirem daqui, que eu não quero ir. E trabalho com a pessoa idosa já vai fazer 10 anos, tá, gente? Que eu trabalho com a inclusão digital, letramento digital de pessoa idosa. E mais ou menos ao mesmo tempo que eu estou no programa, né, de inovação em tecnologias educacionais, o programa de pós-graduação, e que eu estou aqui em Natal, né, no MD, desde 2015, tá bom? Então, fiquem realmente super à vontade, eu vou começar a puxar o assunto, mas eu realmente não gosto de ficar falando sozinha não, tá, gente? Então, venham conversar comigo, tá? Aí a primeira coisa que eu queria entender de vocês, o que vocês entendem por educação digital? Uma pergunta. Acredito que seja você saber manusear de acordo com a sua necessidade. Eu, pelo menos hoje, senti um pouquinho de dificuldade, que teve uma tarefa no curso que eu estava assistindo,
Aí senti um pouquinho de dificuldade. Aí ontem, eu assistindo também, lá no Riachuelo, no teatro, eu pude ver que eu não sou analfabeta digital, porém, ainda estou precisando da fluência, ou seja, eu ainda estou bem aquém, sabe? Mas se Deus quiser, eu vou aprender. Estou me esforçando. Todo mundo, Francisca, todo mundo tem coisa para aprender. E que ótimo que tu usou dois termos que eu gostei muito aí, Francisca, e usou super bem, que foi analfabetismo digital e afluência digital, viu? A gente vai falar sobre isso. E você usou super bem, parabéns, viu? Como você sabe muita coisa, Muito né? Olha obrigada, aí, mas ó, a bondade sua. não é isso? Mas é justamente isso, gente. Alguém quer complementar o que a Francisca falou? Vamos lá, gente. Eu gosto de escutar vocês. E aí? Eu só falando já por mim, além do que a professora Francisca falou, tem uma coisa interessante também que a gente tem que, desculpa a minha sinceridade, mas é romper esses medos, essa insegurança com o uso das tecnologias. Parece que a gente tem medo. A gente vê as crianças, você dá uma máquina para ela, ela imediatamente, não sei nem se ela sabe o que está fazendo, mas ela vai, não quer nem saber para o que vai dar, mas dá em alguma coisa. E os 60 mais, é isso, Sabe que, essa insegurança, né? Esse medo. mas aqui que eu falo que é isso, Evilásio, que as crianças têm, é que elas não sabem quanto é que custou. É Elas isso. não têm ideia de quanto a gente trabalha e batalha para comprar, de repente, uma TV, um celular, um computador. E aí a gente tem medo de estragar, porque se estragar, a gente vai ter que pagar aquilo de novo, vai ter que, né? E criança não tem isso, ela se liberta disso porque ela não foi ela que pagou, né? Eu tenho Então, medo, esse medo não existe. Pode ser também por isso, né? Mas eu eu brinco que é tenho um medo, na pouco. verdade, eu tenho medo, às vezes, na verdade, é de atrapalhar tudo. E bagunçar, e não saber voltar, e por aí vai, né? Mas a gente, aos poucos, vai aprendendo. É, eu lembrei, estão me ouvindo? Boa noite. Vamos, boa noite. Meu nome é Ana Lúcia, eu sou professora de classe hospitalar, mas quando eu me inscrevi, eu tinha muitos cursos já que já tinha esgotado, e esse me chamou a atenção, né? Eu tenho 60 anos, sei mexer muita coisa, mas preciso aprender demais, eu aprendo mesmo sozinha, eu sou curiosa. E quando você falou ali que a criança não tem medo de quebrar, eu me lembrei assim que eu comecei, há muitos anos atrás, quando surgiu o computador, né? Aqueles bem antigos, e eu estava fazendo meu TCC. E meu ex-marido e minhas filhas me ajudavam. Mas tinha dia que eles não estavam em casa, eu ficava ansiosa querendo começar, né? Eu lembro que eu tinha tanto medo do mouse, de quebrar alguma coisa, e aquela setazinha para cima e para baixo, e eu não sabia dominar. E era um medo tão grande. E aí é como você falou, a criança não tem medo, a gente tem, né? Mas mesmo eu com os meus medos, eu fui avançando. E quando eles estavam em casa, eles começavam a me dizer, eu ia anotando no papel. Copia, cola, delete, não sei o quê, e eu fui copiando, copiando. E finalizei meu TCC fazendo sozinha. Oh, que maravilha. Ó. Porque eu sou curiosa e eu gosto de mexer e buscar e procurar, mas a gente tem esse medo de quebrar, de desmantelar, né, de deixar o aparelho sem funcionar. E agora eu também sou diretora de uma escola Sim. e preciso muito, né? Então, quando eu vi esse tema, me chamou muita atenção. Aí eu digo, eu vou é aqui, que está dentro do meu povo, para mim aprender mais um pouquinho. Espero que aprenda, né? Vou aprender mais um pouquinho, que a gente nunca sabe de tudo, né? E é como eu nunca fiz curso, tudo que eu vou aprendendo é o pessoal que vai ensinando na escola, as pessoas que são fera, vai fazendo, eu vou fazendo, vou perguntando,
E a gente tem que buscar, né? A gente não pode ficar fora do mundo digital, de jeito nenhum. A gente tem que acompanhar. E é isso tudo que vocês estão falando, gente, que é a educação digital, tá? Isso. Né? Que é justamente esse uso intencional, né? Esse uso para algum fim. Então, Ana Lúcia? Ana Lúcia falou, né? Ó, eu tinha que fazer meu TCC, né? Então, tu começa a dizer assim, é uma ferramenta que vai lá e eu vou dominar e em algum momento eu vou conseguir dominar, né? Então, a gente tem que fazer ético, né? Porque é o que a gente estava falando até da inteligência artificial no início, né? De ter que ter uma ética e a gente tem que saber o que pode contar com a tecnologia e o que não pode, né? E seguro, né? A gente tem que ter confiança nessa tecnologia, certo? A gente tem que conseguir trabalhar com ela de uma forma segura. E isso dentro do ensino-aprendizagem, tá? Então, com isso a gente consegue o letramento digital, pelo menos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da fluência. A gente consegue ser mais crítico, foi aquilo, né, até da IA, pô, eu estou usando uma inteligência artificial, será que o que ela está me trazendo é verdade? Será que ela não está alucinando? Então, eu tenho que ser crítica, e ela exige isso da gente, e, claro, né, as habilidades técnicas de manuseio dos equipamentos, dos recursos, aplicativos e tal, né? Então, olha aí os conceitos, né? Eu acho que foi Francisca, né, Francisca, que eu falei que comentou os tópicos aí. A gente separa um pouco essa educação digital em 3 níveis, tá? Ela falou, Francisca, de um 4º nível, né, que é a fluência. Eu já vou comentar um pouquinho. A inclusão digital, gente, a gente pode considerar aquele acesso, né? Agora eu consigo ter um celular, por exemplo, um smartphone, e eu consigo usar ele de forma mais básica. Então, a inclusão eu estou incluso, eu tenho um celular, né? Eu tenho um aparelho, eu consigo utilizar, eu até falo no grupo do WhatsApp dos meus amigos, da minha família e tal, tá? Mas aí a gente entra na alfabetização, né? E aí essa alfabetização, ela define o conceito de inclusão, né? Ela engloba esse conceito de inclusão, que agora eu consigo realizar tarefas no meu equipamento tecnológico, pode ser um computador, um celular, uma TV, né? Hoje as TVs estão super tecnológicas. E aí a gente diz que a pessoa é alfabetizada, tá? Para depois ela conseguir ser letrada digitalmente, né? Que é poder interagir, que é poder buscar práticas novas, que é poder aprender até sozinha alguma coisa, transformar, compartilhar. E aí ela se torna fluente, tá? E a fluência, a partir desse letramento, ela é exacerbada quando eu consigo transmitir esse conhecimento, quando eu consigo disseminar esse conhecimento, né? Eu já não guardo aquilo só para mim. Então, eu sou fluente, eu consigo te ensinar, eu consigo estar com você, eu consigo trabalhar junto com você. E aí, tem um conceito que é da Letícia Machado. Conceição, tem algumas referências que depois eu te passo, eu não sei se depois vocês vão disponibilizar o material, mas depois eu passo junto com o material, tá? Ótimo. Tem uma fala da Letícia Machado, ela é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também trabalha com inclusão digital da pessoa idosa, que ela diz assim, quando eu me incluo digitalmente, quando eu aprendo a ser alfabetizada e quando eu me torno letrada,
isso não significa, e isso vem uma coisa que Ana Lúcia falou, que não quer dizer que eu sei tudo, não. Eu posso entender, por exemplo, de como fazer um bom texto no computador. E sei usar todos os recursos. Então, eu sou fluente naquela ferramenta. Agora, quando vai para a inteligência artificial, eu não aprendi ainda. Então, ali eu ainda preciso me alfabetizar. Então, esses conceitos de inclusão, alfabetização, letramento, até tu chegar numa fluência, ela vai e volta, dependendo das tecnologias que a gente vai aprendendo, dependendo do mundo que a gente vai inserindo, um equipamento novo que eu comprei. Eu não tinha uma Alexa, aquelas, né, o aparelho que pode controlar o meu apartamento, por exemplo. Acender luz, apagar luz, tal, não sei o quê. No momento que eu compro, eu tenho que aprender a usar, tá, gente? Então, a gente nunca pode dizer que eu sou letrada digital. Totalmente. Eu sou letrada digitalmente em algumas coisas, tá? Então, é sempre um aprendizado. A gente está sempre aprendendo, certo? E aí, quando é que a gente chega... Por que a gente está trabalhando muito com as pessoas acima de 60 anos? Porque a gente está mudando, né? Esse aí é a pirâmide etária que foi lançada pelo IBGE em 2022, tá? E ela não é mais... A gente chamava pirâmide porque ela era uma pirâmide. Só que ela está deixando de ser uma pirâmide. Ela não é mais uma pirâmide. Hoje, né, a gente já está com quase uma bolinha aí, né? Qual é o maior número de pessoas que a gente tem aqui no Brasil hoje? Ali na faixa dos 20 até os 44, né, anos, tá? É um número maior de pessoas. E essa faixa, tá? Essa gordurinha aí, essa cintura que tá aí, ela tá subindo. E a previsão é que nós tenhamos uma nova pirâmide, mas de cabeça para baixo, tá? Onde muito poucas pessoas nascem e a gente vai viver mais, né? E a gente vai acrescentar. Então, o mundo tá ficando velho. Não só o Brasil, o mundo inteiro. Isso é uma tendência do mundo todo, tá? O mundo todo tá ficando velho. E a gente tem que pensar em nós, né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, eu falo assim, Isabel, por exemplo, eu comecei há 10 anos atrás a trabalhar com a pessoa idosa, eu tinha 40 anos. Mas tu é nova, por que tu tá trabalhando com a pessoa idosa? Porque eu tô pensando em mim, eu tô pensando em como é que vai ser o meu mundo daqui a algum tempo, né? Então, por isso a gente se preocupa com essa educação digital das pessoas mais velhas, né? E aí, gente, Zoraida botou assim, né? Que nas leituras de Letícia Machado fala que o idoso não deve ser apenas um usuário passivo. Ele pode ser autor, participante, protagonista. Aí que entra, Zoraida, o que a gente fala da educação de adultos, quando a gente vai estudar antagogia, tá? Quando a gente estuda antagogia e como adulto aprende, que aí entra na educação, não só digital, mas qualquer tipo de educação, né? A gente pensa assim, como é que a gente aprende? Nós. Né? Francisca não disse, eu fui lá e aprendi sozinha e não sei o quê. Ana Lúcia, meu filho, meu esposo me ajudava, depois eu fui lá sozinha e... Né? A gente aprende por necessidade, então aprende quando precisa de algo, e a gente aprende muito por nós mesmos, dentro de um contexto, seguindo uma abordagem antagógica, né? Então, assim, é isso que a gente faz com a pessoa idosa. Ela tem que ser protagonista, ela tem que participar, ela tem que falar sobre isso, né? E aí, gente, entra a aprendizagem ao longo da vida, né? Que é
a aprendizagem para até a gente... Por que a gente tem que parar de aprender? Né, gente? Por que a gente tem que parar de aprender e parar de pensar Com em fazer as coisas? certeza. Eu Não digo é, com Francisca? certeza. Todo dia a gente tem que querer aprender, porque se não aprender, como é que vai viver? Porque eu acho que quando a gente deixa de querer aprender, é porque a gente já desistiu de viver. Porque todo dia a gente tem que ver isso. Até com as nossas crianças lá ensinando, né, a gente aprende. Seja com quem for. Mas como é que é a forma melhor de aprender, gente? O que vocês acham? Eu geralmente aprendo com outra pessoa, ou vou buscando. Por exemplo, na hora que eu sinto necessidade, eu acredito que o que faz a gente aprender é a necessidade. Na hora que eu preciso de algo, aí eu venho, fulano, você sabe disso? Não. Fulano, e vou atrás. Ah, então vou mexer na internet, eu vou procurar para descobrir. E aí, querendo ou não, você tem que ir atrás e aprender. Ou sozinho, ser autodidata, ou então, né, de todo jeito, que a gente termina não aprendendo sozinho, não, porque a gente diz autodidata, mas no fundo, lá atrás, teve alguém que fez algo para que a gente Claro. pudesse ver e aprender, né? Sim. Eu aprendo muito buscando com outras pessoas também, pesquisando, procurando, como eu estou aqui inscrita nesse curso, e também fazendo. Porque eu Sim. tenho que fazer. Se a pessoa me ensina, eu estou ali atenta. Mas se eu não fizer, fica mais difícil. Eu tenho que fazer para aprender. Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo, né? Eu acho que todos tocaram, né? Vocês falaram ali em Francisca e Ana Lúcia, né? Falaram em buscar por uma determinada necessidade, aprender com alguém. Jaqueline botou ali trocando experiências, né? Mas eu concordo com Conceição. Eu acho que a melhor forma da gente aprender é ensinando. Quando é que. Então, assim, a gente estuda para ensinar. Então, a gente aprende para ensinar. E quando vem numa conversa dessas aqui, como eu estou com vocês, tudo que vocês trazem, que comentam, a favor ou não do que eu estou falando, gente, vocês não precisam. A gente precisa concordar em tudo? Precisa não, né? Então, essa troca, né? Claro, tudo sempre de modo respeitoso, mas essa troca, mesmo conflitos, gente, de forma respeitosa, mesmo conflitos são aprendizados, né? Então, eu acho que é isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente tem que fazer ao longo da vida. A gente não consegue parar de aprender. E Francisca falou para mim o que é, para mim, essencial. No momento que eu resolver parar de aprender as coisas, eu vou morrer. Tem sentido, qual é o meu sentido, né? Então, é bem isso, gente. Então, essa educação digital é algo que faz parte dessa aprendizagem ao longo da vida, que é necessária, porque o mundo está totalmente digital. Vários recursos, por exemplo, bancos. Antes nós tinha N agências espalhadas aí pela cidade, hoje tem quase nenhuma. É tudo feito pelo computador, é tudo feito pelo celular, né? Então, assim, como é que a gente sobrevive nesse mundo? Tá? Como é que a gente faz? Né? Então, a gente precisa continuar estudando. E aí vem dois conceitos que são bem conhecidos, eu acho que vocês conhecem, né? Nativos digitais e imigrantes digitais. O que vocês entendem por esses dois conceitos, gente? O que vocês acham que, assim... Nativos é aquele que já nasceu dentro, né, do movimento. Aqui, a gente é brasileiro, a gente é nativo daqui. Quem vier de fora já não vai ser o imigrante, né? Isso. Então, querendo ou não, eu acredito que é por aí. Quem nasceu nessa era digital é nativo. Já nasceu nessa era, essa geração, essas gerações, né? E a gente está aprendendo.
E nós somos imigrantes, Imigrantes. né? Eu acho. Aí, a gente tem esse conceito, ele foi dado por Prensky em 2001, né? Então, vocês sabem qual foi o ano que a internet disseminou do Brasil, que chegou para o Brasil inteiro? Vocês Mulher, lembram? Olha aí, pergunta de cursinho, de data, assim, direto. Aí tem algum eu professor... lembro quando chegou, mas não me lembro o ano, não. Mas eu Eu lembro. acho que aqui em Natal chegou primeiro na universidade, UNP, na UIF, lá pelos anos 90, foi nos anos né? Antes, 90. né? Foi. Aí depois que foi para aquele acesso discado, que a gente entrava meia-noite Era. para não gastar o telefone. Isso, foi, Jaqueline também acho que foi nos anos 90. Foi no ano de 95, 1995. Foi o ano que eu entrei na graduação do curso de informática. Eu entrei no curso no ano em que, da graduação, em que a internet chegou. Olha a loucura que foi tu entrar num curso que estava chegando algo revolucionário na nossa vida, né? Então, vocês imaginam o que foi a minha graduação, né? Então, gente, dizem que quem nasceu já depois dos anos 90 e tudo são nativos, né? E nós que nascemos antes somos os imigrantes. Imigrantes. Isabel, olá, colegas. Oi, Joraida, que bom escutar você por aí também. Se eu não me engano, né? A internet chegou no Brasil em 1980, se eu não me engano. Ela chegou antes, como o Hudson falou, ela chegou antes em alguns locais, universidades e coisas assim. Aí a disseminação foi em 1995. Foi? Porque eu eu lembro que em 1988 as universidades, né, e os centros de pesquisa já estavam oferecendo, né, tudo isso. E eu muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Eu lembro que tinha um curso no IFRN aqui e eu me inscrevi. Eu não sabia nem usar computador, viu? Eu me inscrevi porque esse curso era para selecionar professores em EAD, através da plataforma Moodle. Então, eu não sei como foi que eu passei, não, viu? Eu nunca fiz curso de computação, eu sou muito curiosa. Sim, sim. Eu busco muito, então eu vou aprendendo nessa caminhada. Exatamente. Quando eu tenho dúvida, eu vou perguntando. Eu nunca quis um iPhone, porque eu acho que eu não saberia usar. Sabe, a gente, eu não tenho iPhone, mas eu tenho um MacBook, que é o computador. No início, foi bem difícil a transição, mas depois eu gosto. Joraida, eu fui procurar os dados certinhos, tá? 1988 foi como eu disse, chegou a internet nas universidades. Sim. Então foi a UFRJ que começou esse movimento. Em 95, como eu comentei, foi o comercial, foi aquela parte em que toda a população teve acesso, né? Eu lembro que em 88 chegou o telefone, aquele celular de solão. Realmente só se popularizou em 1995. Isso. Então, 95 foi quando a gente tinha acesso lá em casa, né? E tal, assim. E tudo. Mas que bom, que massa, tu teve acesso antes que a gente. Olha aí, que massa, viu? Tá? E aí, gente, eu queria perguntar uma coisa. Vocês concordam com esses conceitos aí? Vocês acham que existem nativos digitais? Vocês acham que existem imigrantes digitais? Eu acho que não. Apesar de dizer, eu não concordo, não. É isso que eu digo, Ana Lúcia.
a gente não precisa concordar com tudo que alguém fala. A gente não é imigrante, chegou naquele tempo. Né? O que a gente poderia ter antes se não tinha chegado? Mas eu acredito que nativos digitais existem, sim. E já nasceram em um mundo digital aí, entendeu? E cresceram usando... É como a criança, né? Eu acho que uma colega falou direitinho aí, que entrega um celular para uma criança para ver se ela não sabe mexer. Então, eles são nativos digitais. Aí eu vou falar, Joraida, que nem Prensky acredita nesse conceito aí. Eu não acredito também, não. Tá? E eu já vou dizer. Tá? Nem ele. Não foi isso que ele quis dizer. Aí, tá? Mas foram conceitos criados por ele, por Prensky. Depois, esse link que tem aqui embaixo no slide, depois vocês pegam direitinho quando pegarem o material, tá? Foi uma entrevista que Prensky deu em 2018, explicando os conceitos, porque as pessoas estavam usando os conceitos de forma errada, tá? E ele explicou, não é isso que eu quero dizer. O que é um nativo, gente? O nativo é quem tem acesso àquilo desde que nasce. Eu me considero imigrante. Né? Pois é. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela está dentro do Brasil, então ela é nativa, porque ela está aqui dentro desse mundo, e ela fala a língua portuguesa, escuta. No momento que ela nasce, ela já está escutando. Assim que ela tem capacidade de falar, ela já começa a falar. Mas ela já escuta a língua. Então, ela é nativa. Quantas pessoas no Brasil nascem e não têm acesso à tecnologia? Pois é imigrante também. Quantas pessoas vão ter acesso depois que conseguir somente entrar numa escola e ter um laboratório para usar um computador? Eu tenho uma filha que nasceu no período da internet e elas não tinham acesso. Pois é, Ana Lúcia. Então, o próprio Prensky, ele corrigiu a fala dele e dizendo assim, o nativo digital é aquele que ele tem a necessidade de trabalhar com aquela tecnologia, de ir atrás daquela tecnologia, né? O imigrante, sim, por exemplo, nós somos imigrantes, tá? Isso aí sim, por quê? Porque a gente viveu muito tempo sem nem existir. Mas o nativo não é toda pessoa que é nativa, né? Não é toda pessoa que é nativa, porque não é toda pessoa que nasce com acesso àquela tecnologia. Então, a gente tem que separar um pouco disso. Eu já dei aula, eu já tive acesso a pessoas de 20 anos, né? Que nasceram em 2005, 2006, aí 19 anos, 2007, que elas não sabem usar a tecnologia, porque elas nunca tiveram acesso. E outra coisa, pronto, as minhas filhas, as filhas que eu falei, né? Muitas chegaram à tecnologia, não foi nem na escola, foi nós mesmos pais, que tivemos acesso e passamos para elas. Sim, Então, o próprio Prensky tentou corrigir um pouco o conceito, né? De que nativos, pessoal, são aquelas pessoas que quando sentem, desde pequeno, claro, a probabilidade de uma pessoa mais nova, de 20 anos, ser nativo, é muito maior do que uma pessoa de 50, 60 anos. Por quê? Porque, de repente, já teve acesso né, já foi inclusa digitalmente desde o início. Aí, Joraida, ele entendeu? Muitas pessoas têm. Essa probabilidade é maior. E eu queria que fosse realmente o conceito de nativo, de que qualquer pessoa que nasça tem acesso. Eu acho que a gente luta exatamente por isso, né? Mas ainda não. Ainda a gente não consegue esse conceito. Então,
ele fala que o nativo é quem sente a vontade de usar e começa a aprender, né? E o imigrante, sim, o imigrante somos nós, porque não tinha, na época, não existia, tá? Então, não define, Joraida, exatamente, não define capacidade nenhuma, revela apenas os momentos, né? Quando é que chegou, quando é que eu tive acesso, quando é que eu consegui aprender, quando é que eu precisei usar e eu busquei um aprendizado. Então, essa educação digital, eu sou uma que eu não uso mais esses conceitos de nativo e imigrante. Eu já acho que todo mundo, eu já gosto de usar o quê? Todos aprendem na hora que sentem necessidades. Hoje em dia, as pessoas mais novas provavelmente vão ter acesso muito mais rápido, mas qualquer um pode ter esse acesso, né, gente? Verdade. Então, por isso que é importante esse letramento digital. Por isso que é importante a gente pensar nas pessoas imigrantes mesmo, aquela pessoa que realmente viveu a vida talvez sem chegar perto, né? E é importante. E aí eu dizia assim, né, Joraida? Inteligência artificial é o caminho para a vida, é bem isso mesmo, tá? Mas é porque hoje a gente está com essa. Eu falo que as tecnologias aparecem, tem muita gente que quer combatê-las, né? Mas na verdade a gente tem que aprender a usar para poder trazer para o nosso benefício, né? Então, É tão bom. não é isso? E aí, por que então, gente, que a gente precisa fazer esse letramento digital com as pessoas idosas? O que vocês responderiam para essa pergunta? Fala, Hudson. Não, essa pergunta não, era só para complementar da IA, que a gente fala muito de chat GPT e tal, né? Mas a IA está em muitas outras ferramentas, né? Inúmeras. Meus sogros agora, eles saíram do cardiologista direto para comprar o watch lá, o relógio, para marcar batimentos e tal, porque estava com um pouco de arritmia. Então, ali tem IA, né? Dentro do relógio. Do relógio. Então, realmente é uma coisa sem volta. Não tem volta, não. Então, é melhor a gente aprender até né? a se cuidar com a IA, né? Mas usar, aprender a usar com cuidado, né? Filhas riem, porque quando eu vejo algumas coisas bem interessantes, daqui a pouco essa IA vai fazer até menino. Não duvido. Não é? E aí, digitalmente já está fazendo, né? Digitalmente. Então, acho que até pode ser uma resposta, né? No caso deles, eles têm que aprender a calibrar a IA do relógio e tal. E um tem 80 e o outro 82 anos. E assim, já está ensinando minha esposa. Olha aí. Que tem 50. Tá vendo? Não, é isso aí. É bem isso, né? Então, por causa dessas coisas, até por causa da própria IA e desse mundo que a gente está, é que a gente tem que fazer esse letramento digital da pessoa idosa, né? E existem muitas coisas, gente. Existem as pessoas que querem se manter ou voltar para o mundo do trabalho, tá? Então, por exemplo, a gente já teve um aluno lá na Vila de Ponta Negra que ele tinha sido demitido porque ele não sabia usar aquela comanda eletrônica, aquela no celular, né? Anotar o pedido da mesa no celular. E ele foi demitido. E ele fez o curso com a gente. E quando ele chegou no primeiro dia de aula, ele foi com o celular do filho dele. E o celular do filho dele, ele tinha esquecido a senha. E aí ele, eu não consigo, então eu não posso usar se eu não tenho a senha? Não, como é que vai acessar, né? Aí no segundo dia de aula, ele disse assim, comprei um celular para mim, esse é meu. Ó, já sei a senha. Um avanço. Olha aí que maravilha, né? E aí, quando a gente foi ver, ele não sabia que tinha que ter um chip para poder acessar a internet e tal. Aí,
ele comprou o chip e levou na outra aula. E tinha que cadastrar. Na hora de cadastrar, ele tinha que botar o CPF dele. Ele não lembrava do CPF dele. Então, eu posso dizer que esse senhor, ele foi começar a usar o celular na 4ª aula, que foi quando ele conseguiu botar o chip, cadastrar e fazer tudo direitinho. No último dia de aula, ele filmou, fez vídeos da entrega dos certificados do curso, que foi a nossa alegria naquele curso, foi como a evolução que ele teve. De uma pessoa que não sabia, tinha sido demitido e não sabia nem que celular tinha que ter chip, para uma pessoa que estava fazendo os vídeos da entrega dos certificados, né? Então, é uma coisa assim que é por isso que a gente precisa aprender, né? Para a gente se manter. Eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a fazer cursos online para aprender determinado tema, uma determinada coisa. Eu quero usar recursos públicos. Hoje, muitos aplicativos, Gov, até aquele a prova de vida, né? São tudo feitas, podem ser feitas tudo digitalmente. Então, assim, essas coisas, gente, é o que faz e que move a gente dizer assim, essas pessoas precisam aprender, tá? E aí, o que impacta realmente, o que é torná-las autônomas, né? Elas se sentirem, terem um sentimento de pertencimento, quer dizer, eu pertenço a esse mundo digital também, né? E a socialização, gente, pessoas que dizem assim, olha, eu encontrei um parente pela rede social que eu não via há muito tempo, conversei com ele, marcamos de nos encontrar, e se não fosse pela rede social, talvez eu não tivesse encontrado aquele parente tão longe. Então, assim, essa socialização a tecnologia faz também, e se sentir útil, que foi o caso até desse senhor, né? Ele chegou no momento que ele dizia assim, não precisam mais de mim, eu não sou mais útil, eu não sirvo para nada. E não, ele era um garçom experiente, ele sabia fazer o trabalho dele muito bem feito. E ele podia contribuir muito ainda. Infelizmente, né, gente, isso aí é outro assunto, aposentadoria e tudo, né, é outra coisa, mas isso já é outro papo, né? Dá licença um pouquinho. Oi, Joraida, fala à vontade. Diante do que você está apresentando para o grupo, teve momentos, né, dentro das salas de aula, que nós dizíamos para os alunos mesmo chegavam e diziam para a gente, a tecnologia vai chegar para substituir o homem, né? E tem muitas coisas que realmente, né, não substituiu, mas colaborou de uma forma que mesmo quem não tinha experiência teve que se adequar, no sentido de que hoje tudo que você vai fazer tem que ser pelo Gov. Para menina, é incrível. É como se você tivesse um chip só seu. Tem que ser só pelo Gov. Mas tem um desafio para a tecnologia, eu ainda penso, no sentido de que os aparelhos sejam construídos e não precisem de carregamento. Por exemplo, celular, um computador, não precisa, eles têm que acabarem com isso, né? Eu apoio. Então é um desafio, vamos ver quem é que vai inventar isso. Olha aí, ó. Não é isso? Obrigada. Adorei, Joraida, eu acho que tu tem total razão. É que nem o pessoal assim que fala, né? Já inventaram tanta coisa, por que não inventa bolo que não engorda, milkshake que emagrece, né? Umas coisas assim, mas de verdade mesmo, não é esses aí inventados aí, não, de verdade, né?
Tenham cuidado, que tem muita Né? coisa aí que está emagrecendo, que está matando. Tá matando, não, tem que ser coisa saudável também. Mas, assim, eu concordo contigo, Zoraida, e eu até vi que tu colocou ali um comentário, né, que foi exatamente isso, né, que tu não, que às vezes a tecnologia pode impactar em formas de forma ruim, né, e é o que eu digo, tá, a tecnologia substituiu alguns trabalhos, sim, né, a gente, principalmente trabalhos operacionais, o ideal, assim, aquele mundo lindo, ideal que eu gostaria que existisse, é que trabalhos cansativos, exaustivos, repetitivos, não fossem feitos por humanos, né? Então, uma máquina pode, de repente, passar na rua e pegar o lixo, porque a gente tem pessoas hoje que se submetem ao lixo, né? Se submetem a uma jornada exaustiva, correndo no sol, na chuva, e, e trabalhos assim que eu gostaria muito mais que eles estivessem criando situações, criando outras coisas, mas que trabalhos pesados não existissem mais. Eu queria que as máquinas substituíssem esses trabalhos, mas substituíssem fazendo com que essas pessoas tivessem a oportunidade de aprender e trabalhar com outras coisas, claro, né? E a gente sabe que isso não acontece. Então, tem esse lado, realmente, das tecnologias realmente ter o lado ruim, surgir tecnologias novas, né? Mas a gente escuta muita coisa por aí também, né? Do tipo, vai substituir. Quantas vezes já escutou a internet e a IA vai substituir o professor? Vocês acham mesmo que vai substituir? Para fazer uma coisa bem feita, para fazer um negócio crítico, sensibilizado, embasado em teorias e tudo, será que substitui mesmo? Né? Então, é uma coisa que é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Isabel, Oi. o que você falando de substituir trabalho pesado e tal, né? Mas que, de alguma forma, essa pessoa aprendesse outras coisas e tal, ou então que pelo menos ela pudesse operar, né? Como acho que tem algumas fábricas que já testam a questão da robótica e tal, e um cara opera os trabalhos mais pesados com robôs e tal, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Aquelas máquinas colheitadeiras agrícolas. E Tem isso, acho que também algumas. montadoras de carros, né? Os caras para pintura e tal. Um cara opera o Tu que tem que outros teriam que fazer estar fazendo. cursos Isso. especializados para operar uma máquina dessas, porque senão tu não consegue. O peso da coisa, Hudson, que eu fico triste, é justamente que a gente não consegue fazer isso, né, na nossa realidade aí. Uhum. Eu defendo tecnologia, mas eu também percebo esse lado, né? Infelizmente, o pessoal usa para acabar com mão de obra e fazer a coisa mais barato, né? É outra visão, né? Mais quantidade para mais lucro, né? Aí que E tá o a ruim. gente poderia dizer que isso ocorre, digamos, desde a primeira revolução industrial, antes do digital, com o mecânico, o eletrônico e tal. Já tinha Já foi acontecido isso. substituído, né? Já vem. Então, assim, é uma coisa que dói ainda a gente saber que ainda o nosso mundo aí não tá daquele jeito que a gente acho que gostaria que estivesse, né? Que nós fôssemos pessoas criativas, que a gente estivesse lá inventando as máquinas para substituir esse trabalho braçal, exaustivo, cansativo e muitas vezes, né, trabalhos assim que são complicados mesmo, né? E tal. E assim, e aí a gente começa a ficar preocupado, vamos, né? E tudo. E aí, uma coisa que Ana Lúcia colocou, né? Não foi Ana Lúcia, foi Maria Cristina, né? Que colocou da neta, né?
Isso aí é uma coisa que é aquela coisa de que a pessoa, de repente, ela tem mais facilidade, né, de usar o equipamento, até por ser mais nova, né, que a gente estava comentando no início, né, e que bom que ela já faz isso, né, e tem que fazer, né, tem que passar por isso, tá? Mas, gente, o que que a gente pode fazer então, pessoal? Se é tão importante a gente continuar aprendendo, se a gente tem formas diferentes, né, de aprender, ou fazer uma inclusão, ou já fazer um letramento, chegar até uma fluência, o que que a gente pode fazer? O que que vocês fazem no dia a dia de vocês? Com pessoas 60 a mais, vocês chegam a ter contato? Tirando vocês mesmo, tá, gente? Mas vocês ensinam pessoas 60 a mais? Eu não, eu ensino crianças pequenas. Crianças pequenas. Primeiro ano e terceiro ano. Ah, sim. Mas eu já estou com 60. Completei 60 já. E esse ano, em outubro, já completo 61, então estou no curso certo, né? 60 a mais. Já tenho 60 e uns meses. Então, gente, o que a gente com licença. E fazer como a história. Eu sou muito grata a Deus, porque eu trabalho com crianças pequenas e, graças a Deus, eu tenho muita flexibilidade, me baixo, me levanto, e isso é muito bom também, né? É importante isso. Eu também trabalho com educação infantil, que eu sou professora de uma classe hospitalar. Sim. Eu dou aula para crianças hospitalizadas, do Hospital Maria Alice Fernandes. Mas tem colegas, né, que a gente vai se trocando, tem colegas quase da minha idade. Sou diretora de uma rede privada também, que lá a mais velha não, a mais experiente sou eu. Eu aprendo com eles também e já aconteceu. Eu que não tenho dificuldade, nunca fiz curso nem nada, mas eu vou aprendendo sozinha, de passar conhecimento para a secretária da escola. Olha aí, ó. Então, ela não estava sabendo fazer lá uma coisa e dizendo a minha, ela veio me dizer, achando também que eu não sabia. Eu disse, eu sei, não chega. Aí ensinei a ela, entendeu? Uhum. Aí eu fiquei tão feliz, eu digo, opa, olha, eu ensinando os mais novos, até as filhas às vezes eu ensino. Mais ainda também, né? É isso aí mesmo, eu não tenho vergonha de perguntar. Chega, me ensina aqui, vem cá. Que é isso? A gente tem que perguntar, a gente tem que buscar, né? Claro. E assim a gente vai aprendendo cada dia mais uns com os outros. Uhum, exatamente. E eu queria até agradecer Maria Cristina, porque eu ia até perguntar o que era SRM, aí obrigado que tu já colocou ali, Sala de Recursos Multifuncionais. Obrigada. Tá? E aí, uma coisa, ó, que legal, Francisca, tá? O que a gente faz aqui, que é o relato que eu quero mostrar para vocês, como é que a gente trabalha com a pessoa 60 a mais, como é que a gente planeja os cursos aqui com as pessoas 60 a mais, e eu quero muito ver a opinião de vocês, a partir das experiências de vocês, o que vocês acham, o que vocês acham interessante, o que vocês fariam diferente. Eu acho que é essa discussão que é boa agora, tá? Então, eu vou mostrar para vocês a nossa experiência aqui no Metrópole Digital, que é o PROEID, que é o Projeto de Extensão de Inclusão Digital. A gente corrigiu, tá? Aí, nessa logo, essa é uma logo pronta, mas já foi corrigida, inclusão digital para pessoas idosas, que é o termo correto, tá? Mas a sigla PROEID continua a mesma, né? Pois é, né, Hudson, aí que foi o que eu imaginei, que se tivesse alguém do EJA aqui, né? E aí,
Eu vou passar um pouquinho para vocês aqui como é que a gente faz aqui, como é que é o projeto, e quero a contribuição de vocês, tá? Fiquem super à vontade aí. Letrinha muito pequena, nem eu aqui na tela consigo ler, nem tentem ler, tá? Depois vocês veem melhor aí quando passar o material para vocês, tá? Nem tentem, tá bem ruim. Mas o ProAid, gente, ele começou em 2016, tá? Com 1 ou 2 turmas e acho que eram 12, 14 pessoas idosas em cada turma, tá? E ele foi evoluindo, tá? Foi um curso de smartphone básico, aprender a usar celular. E depois computador. A gente foi aumentaram as turmas, chegou em 2020, veio a pandemia, parou tudo, né? Acabou tudo, presencial e tal. A gente tentou fazer umas lives, umas coisas assim, mas foi mais ou menos aceito, né? E em 2022, a gente conseguiu voltar para o presencial, tá? Em 2025.2, fazendo esse pulo aí, a gente teve 10 turmas de 14 a 16 pessoas idosas. No total foram 155 alunos no semestre 2025.2. A gente tem 50 monitores voluntários, são 50 pessoas voluntárias trabalhando no projeto e 10 professores. Então, são pelo menos 60 pessoas trabalhando no projeto. As aulas acontecem aos sábados. Então, vocês imaginam os sábados, dentro da universidade, lá no Metrópole Digital, a gente coloca 60 pessoas que são monitores e professores, mais 150 idosos. São mais de 200 pessoas todo sábado fazendo os cursos, tá? E aí, a gente trabalha de N dinâmicas, né? E para falar dessa dinâmica, eu queria perguntar para vocês, como é que vocês ensinariam uma pessoa idosa? Não só tecnologia, mas qualquer coisa. Eu já fui professora de EJA. E aí, como é que foi? Aqui em Parnamirim eu fui professora de EJA, logo quando chegou, se eu não me engano, em 2020, ou 2016, por aí. E o meu primeiro questionamento para eles foi o seguinte: o que é que vocês querem aprender? E eles diziam para mim o seguinte: professor, eu quero aprender a fazer o meu nome. E tudo bem, né? Então, na época, existiam os livros, né? E eu percebi que os livros não estavam de acordo com a realidade do que os estudantes de EJA queriam. Sim. A minha turma eram a partir de 20 anos, pessoas realmente que precisavam ser alfabetizadas. Sim. Então, eu fui lidando com o que eles vivenciavam no dia a dia. Como era para preencher, como eles sabiam preencher um cheque, fazia leitura da conta da água, da luz, da energia, tudo, entendeu? Então, eu fui trabalhando com esse pessoal na realidade, como quem diz assim, vamos aprender aqui de acordo com o que eu tenho diante das minhas necessidades. Exatamente. Eu não sei. Uma vez eu dei uma aula, a gente à noite fomos para os caixas eletrônicos. E isso para mim foi muito bom. A partir daí, eles estavam sendo alfabetizados, letrados, conhecendo as letras, sem precisar eu estar falando sobre
o alfabeto é isso, separando as coisas. Não. Foi muito bom, porque todo dia eles traziam um tema novo referente ao que a gente tinha iniciado nos dias anteriores. Sim. Isso, para mim, foi muito enriquecedor. E, na época, a gente ainda não falava bem da tecnologia, né? Ainda não falava bem, assim, especificamente, que eram pessoas realmente de uma comunidade bastante carente aqui, em Parnamirim, e foi muito bom. Eu fui até para o supermercado fazer feira com eles. Muito massa. Então é aí que, para se trabalhar com o idoso, com o humano não letrado, não adianta você seguir cartilha, você tem que ir de acordo com a vida, porque ele tem uma vivência, ele já tem um conhecimento, entendeu? E que nós temos que priorizar tudo isso. Isso aí é o conceito da andragogia, né? O conceito é aprender a partir daquilo que você quer, né? Principalmente para a UEJA. E aí, aqui, no nosso caso, né, a gente fez essa pesquisa, a gente continua fazendo, e a gente vai acrescentando as coisas à medida que eles vão trazendo necessidades, né? E no primeiro, eu me lembro direitinho, o primeiro curso, o ProAid, ele foi criado por 2 alunas da graduação, que numa disciplina que eu ministro, o nome é Tecnologia e Sociedade, em que a gente estuda como a tecnologia pode apoiar a sociedade, né? E é para isso que existe a tecnologia, não tem outro sentido, é para isso. E aí elas propuseram um curso para pessoa idosa de inclusão digital. E a gente chegou no final da disciplina e disse assim, e por que isso não sai do papel, né? Vamos realmente colocar isso para frente, e foi o que a gente fez. E elas assim, não, porque a gente vai fazer um curso no computador, porque não sei o quê. E eu digo, mas e o que eles querem? Né? Então, a gente achou um grupo de pessoas idosas e foi perguntar. E do computador a gente não fez nada, a gente só fez no celular, porque eles tinham, os que tinham celular. Não tinha um computador. Então, a gente começou pelo celular. Então, entender o que elas querem, né, Joraida, como é importante, porque elas estão lá para aprender a partir do que a gente está falando lá desde o início, a partir das suas necessidades, tá? Como é que a gente faz aqui no projeto, né? Alguém, Maria Helena, levantou a mão, quer falar? Maria Helena, eu não estou te escutando, Maria Helena. Você está falando? Foi engano, Maria Helena? Sim. Se tiver com algum problema no áudio, escreve aí no chat, Maria Helena, que a gente responde, né, Isabel? Isso, a gente tenta ajudar. Aí eu vou continuar, Maria Helena, e assim que você conseguir, aí a gente conversa, tá? Não se preocupa que é só falar que a gente conversa, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui no projeto, tá? No nosso projeto, pessoal, a gente tem um material didático, né, impresso. A gente vê que o papel, né, é muito bem recebido, né? Eu já falo a gente, né, porque eu estou inclusa aí. A gente gosta muito ainda de papel. Eu não sei vocês, mas eu sou cheia de bloquinhos, ó, e bloquinhos e papelzinho aqui na minha volta. Chega uma hora que eu tenho que parar e fazer uma limpa, porque eu sou cheia de bloquinhos aqui, porque eu adoro ir escrevendo as coisas. Então, a gente ainda tem um material, olha aí, Hudson, viu? Papel pautado, ó. Esse é olha velho. Só, esse aí, né? E então a gente percebe essa necessidade, então, de ainda ter materiais impressos, e como são pessoas que muitas vezes têm algumas necessidades específicas, a gente também cuida um pouco de acessibilidade desse material. Então, as fontes são maiores,
as imagens a gente sempre coloca muito claras e coloridas, o material é colorido para não dar confusão de... Se a gente bota né, a imagem de uma tela para não dar confusão se é botão, o que é, então a gente sempre faz o material colorido. Uma linguagem não infantilizada, tá? Um grande problema que a gente percebe em N materiais para pessoas idosas é que parece que as pessoas estão falando com criança, que essas pessoas não sabem das coisas, assim, sabe? Como se tivesse que falar tudo no diminutivo. Tá vendo esse papelzinho? Tu pega a canetinha e tu não sei, como se estivesse falando com uma criança, gente, sabe? E a gente cuida muito isso, tá? De nunca usar uma linguagem infantilizada. E o outro ponto que eu faço, o material é construído pelos professores, são alunos de graduação, e eu faço uma revisão depois, e a gente tem uma diretriz também, que é nunca usar termos do tipo, basta clicar no botão. Sabe aquele basta clicar? É fácil, faça assim. Qual é o pensamento? Se eu não sei fazer e alguém me diz que é fácil e eu estou com dificuldade de aprender, como é que eu me sinto? Morra. É bem isso, Ana Lúcia. Direto ao assunto. Não é isso? Então, é desse jeito. Então, a gente não usa esses termos. É fácil fazer isso, basta fazer aquilo. Não. Olha, para fazer essa ação, tem que clicar no botão tal, apagar aquela mensagem, escrever tal coisa, direto. E claro, e simples, tá? Então, todo o nosso material didático, tanto o impresso quanto slides e tudo feito em aula, tem todo esse cuidado de acessibilidade, da tela também, porque a gente tem muitas pessoas com baixa visão, né? Então, tem toda a parte de acessibilidade que a gente cuida também. Oi, Conceição. Certo. Não, pensando aqui, porque eu já dei aula na EJA e eles traziam, às vezes, muitas dificuldades que eles viviam no cotidiano, né? E, de repente, a tecnologia pode ajudá-los com essas... assim, a mobilidade, não é? Normalmente, o que se poderia para ajudar aí ao projeto, né? Quais as dificuldades maiores que eles sentem quando eles vão ao posto de saúde, quando eles pegam um transporte público, quando eles vão atravessar uma rua, quando eles são solicitados, querem solicitação de uma emergência para segurança própria, não é? Por exemplo, como é que eles se viram, não é? Se por acaso eles precisarem de fazer uma dessas atividades. Então, a tecnologia, ela pode ajudá-los de que forma? É apenas ligando? Teria um serviço, um canal que eles podem, não é? Então, apontar para eles esses caminhos. Se já existe, apontar quais são esses caminhos. Se não existe, tentar, junto aos órgãos, levar a ideia, os idosos estão sentindo necessidade, as pessoas 60 mais, né, estão sentindo necessidade, essa necessidade básica, na hora que eles vão precisar ir a um posto. Teria como facilitar, não é, essa vida deles em relação a esse acesso? Né? É apenas isso aqui. Não, perfeito, Conceição, maravilha. Eu estou escrevendo um projeto e vou submeter agora, tomara que dê certo, vai para o comitê de ética e tudo, da gente avaliar o impacto do curso na vida deles, e o impacto é depois de alguns meses que eles saem do curso. Então, assim, é uma das coisas que a gente quer fazer justamente para perceber se o que a gente está fazendo no curso transforma nisso que você falou, Conceição, sabe? Porque a gente ensina assim, por exemplo, tem pessoas que chegam lá que não sabem ligar, mexer no celular. Então,
a partir de saber mexer no celular de forma básica, por exemplo, tirar uma foto, ele consegue fazer outras coisas também, né? Mas isso aí, Conceição, é uma coisa que a gente vai avaliar se der tudo certo nesse projeto, que eu estou até escrevendo. Hoje eu consegui, eu tenho que terminar amanhã de escrever justamente esse projeto, viu, Conceição? Perfeito, encaixou essa tua necessidade, esse teu exemplo aí se encaixou perfeito no projeto que eu estou escrevendo para avaliar o impacto desses cursos, tá? Isabel? Oi, fala, Hudson. Eu tenho um pouquinho de tempo, né? Quando eu dava aula no ensino médio, língua inglesa, eu tinha muitos alunos com 30, 40 anos, né? Ainda. Sim. Não estava na EJA. E a gente trabalhava muito a análise de necessidades, né? Needs analysis, que a gente chama em inglês para fins específicos, né? E era mais ou menos isso, era uma escola ali perto das fábricas, da Guararapes e tal, e a gente ia atrás de manuais de instrução, de coisas que eles utilizavam, né? Eles mesmos falavam, não, tem muitos manuais de máquina lá que são em inglês e tal, e a gente trabalhava um pouco sobre isso, né? Sobre isso. Não, isso é essencial, Hudson, essa era o que eles usavam, já estava no pré, eles não tinham, digamos, 12 anos de ensino pela frente, digamos assim, né? Sim, já queria usar para o trabalho, né? Agora, mesmo não sendo EJA. Então, o que a gente fez aqui foi transformar essas necessidades em cursos mais padrões, né? Então, por quê? Porque a gente atende 150, a gente vai atender esse ano, a gente vai abrir 180 vagas. Então, no momento que a gente começa a abrir a quantidade, a gente peca por outro lado, que é a padronização, né? A gente acaba padronizando algumas coisas para poder atender a tantas pessoas, tá? Mas, assim, é isso que eu quero ver, esse impacto, é isso que a gente precisa identificar. O que Hudson, Conceição trouxeram é o que importa na vida, né? E aí, hoje a gente tem cursos para mexer no celular, para mexer no computador, eles aprendem pensamento computacional, eles aprendem a programar, não porque se eles quiserem ser programadores, ótimo, não tem problema nenhum. Mas é para desenvolver as habilidades cognitivas. Então, eu já orientei um trabalho de mestrado. Vou deixar, Marilena, vou deixar assim. Eu orientei um trabalho de mestrado que verificou que o pensamento computacional desenvolve as habilidades cognitivas das pessoas idosas, e a gente, então, cientificamente, esse trabalho de mestrado comprovou isso, e também, eu nem só 10 minutinhos para não ficar, só para eu fechar, para não ficar cansativo para ninguém. Obrigada, Ruth. E aí, a gente teve um depoimento de um dos nossos alunos. Ele tinha tido um AVC. Quando ele fez o curso, ele tinha tido um AVC 4 anos antes, e ele era acompanhado por médicos. E ele fez nesse momento, naquele semestre, ele fez o curso de pensamento computacional, onde no final eles aprendem a programar no computador. E no final, no último dia, no evento final, ele veio nos dar um depoimento em que o médico que acompanha ele e a fonoaudióloga perceberam um avanço, uma evolução na diminuição das sequelas. E perguntou para ele o que ele estava fazendo. Isso 4 anos depois. Ele vinha fazendo acompanhamento, vinha evoluindo de uma certa forma, e o médico percebeu que naquele momento ele tinha tido uma evolução mais rápida. E ele disse assim, a única coisa que eu estou fazendo, e aí eu quase choro, né? Eu acho que Conceição, não sei se Hudson lembra, mas eu sou chorona, né? E
E aí ele disse que naquele momento ele teve uma evolução maior e que era o curso de pensamento computacional e veio nos agradecer imensamente. Quem deu aula para ele foi um aluno da graduação, que na época ele era meu bolsista, hoje ele não está mais no projeto. Ele tem 1,90 m, eu tenho quase 1,80 m, para quem me conhece. Esse meu aluno tem 1,90 m e esse menino chorava. Gente, vocês não têm ideia do impacto que ele teve na vida dessa pessoa, né? Então, são esses cursos que a gente oferece lá. A gente inseriu um curso de inteligência artificial e esse semestre, a pedidos de algumas pessoas idosas que sentiam necessidade de fazer, que faziam artesanatos para vender, a gente resolveu montar um curso de WhatsApp mais comercial, tirar fotos mais comerciais, um Instagram mais comercial, para que eles pudessem vender produtos pela internet. Por exemplo, eu faço um crochê, é um grupo de artesãs, a gente deu aula para um grupo de artesãs, 20 artesãs, e fez a inclusão digital, muitas não sabiam usar bem o celular, e depois elas solicitaram um curso desses, e a gente fez o curso, foi lindo, e no final a gente quis inserir no projeto. Então, essas necessidades aparecem. A gente só não tem mão, né? Porque já são 50 monitores, são 180... Vem, Ana Lúcia! São 180 vagas, né? E tudo. Deixa eu mostrar um pouquinho de fotos para vocês agora, nesse final. Olha aí, ó. Esse aí, a gente faz bastante cursos práticos, aulas práticas, então aí eles estão aprendendo a tirar fotos lá no Metrópole Digital, então eles saíram para o corredor, né, e tudo. Esses meninos aí são os monitores que estão acompanhando eles e ensinando. A gente tem uma metodologia também, pessoal, que eu não sei se vocês conseguem ver. Vocês conseguem ver meu mouse? Que é um pontinho preto. Mas eu não sei se vocês conseguem ver que... Tá lá na parede, né? Agora tá numa moça de azul. Isso, aqui. Dá para ver. Tá aqui em cima o mouse, ó, tá lá na parede. Sempre a nossa metodologia é a seguinte, é uma monitora, essa aqui hoje é minha bolsista, essa foto é do ano passado, hoje ela é bolsista e é professora, e ela fica no meio de duas pessoas idosas. Então, mais para cá à esquerda, né? Aqui a gente tem outra monitora no meio de duas pessoas idosas. Aqui a gente tem outro monitor no meio de duas pessoas idosas. Por isso que a gente tem tantos monitores. A gente faz aqui no canto direito, ó, a gente já tem um atendimento mais personalizado. Tem uma monitora junto com uma pessoa idosa. Então, era o que eu ia dizer, atendimento personalizado, que coisa mais linda. Parabéns, e um trabalho lindo. A diferença, vocês não têm ideia, gente. A gente tem os professores que ficam e as professoras que ficam dando a aula, ministrando em pé na frente, mas a gente tem esses monitores que ficam junto a eles, sentados ao lado. A gente percebeu isso desde o início, porque eu sou professora de computação, e quando eu ia para o laboratório com uma turma de 30, 40 alunos da graduação, e até no próprio programa de pós-graduação, Hudson e Conceição tiveram lá, e fica aquele, um chama, e o outro chama, aí tu vai lá e tira a dúvida daquele, o outro de lá fica com dúvida, aquele não sei o quê, e nós não pode ter essa confusão, né? E aí a gente adotou e faz 10 anos, aí vai fazer, meio do ano a gente faz 10 aninhos, e faz 10 anos que a gente usa essa metodologia e são só elogios e cada vez ela se consolida mais. Oi, Joraida. Eu quero ser aluna. Bora, venha, mulher. Quem é que topa das colegas que estão aí? As vagas são concorridas, hein? Vamos para alunas, Zoraida. Vamos sim. Maria, mas no momento eu não vou.
Mas eu Não, gosto, é maravilhoso. viu, gente? Acho que o grupo é maravilhoso. A gente, A ano gente pode ser voluntário passado, também. olha aí, ó, ano passado a gente teve uma lista de espera de mais de 200 pessoas, só para vocês terem uma ideia. E é por isso que a gente tenta abrir um número maior de vagas, mas é difícil, né? Porque precisa de espaço físico, os cursos são todos presenciais, né? Então, O ingresso é sorteio, Isabel? até ano passado, ele era por ordem de chegada. Aí, só que ficou bem complicado, né? Por ordem de chegada. Esse ano vai ser sorteio. Esse ano a gente vai fazer 3 dias, eu acho, de inscrições. E depois um dia a gente vai sortear. Porque a gente acha mais justo, né? Do que ordem de chegada. A ordem de chegada tinha pessoas. Ano passado, a pessoa que pegou a ficha número 1 chegou às 3 da manhã na frente da universidade. E isso é Já horrível. precisa duplicar o prédio, viu? Né? Fazer um anexo ali. Não, o pessoal diz que é só para a gente precisa de um prédio só para a gente. E a inscrição não é online, é presencial? Não, é presencial justamente porque muitas pessoas não sabem fazer inscrição online. Tá. Né? Então, a gente tenta priorizar aquelas pessoas que realmente precisam e que talvez não tenham nem ajuda para fazer uma inscrição, né? Então, a gente faz tudo presencial. E mostra um pouco de... A gente tem uma desistência, Conceição, assim, é praticamente zero de desistência. As pessoas que desistem do curso geralmente são por um motivo, ou porque ficaram doentes, ou porque tiveram que viajar para a família, para cuidar de alguém da família, ou cuidar de alguém doente. Assim, as desistências são simplesmente a pessoa sai e a gente não vê isso. Isabel, Maria Helena está perguntando como fica sabendo. É edital? Eu vou botar os contatos no final. A gente faz uma chamada assim, Hudson. Eu já vou. Tá bom. Já estou chegando. Só vou mostrar umas fotos que eu amo, aí depois eu chego lá. Olha aí, ó. A gente usando Kahoot. Adoro usar Kahoot, tá? Adoro, são competitivos. Tem que ver. Uma maravilha, tá? Aí a mesma metodologia nas aulas do computador também, né? A gente tem um lanche. 200 pessoas, todo sábado, fazendo lanche lá no Metrópole Digital. Nós não temos dinheiro, então o que a gente faz? Cada um leva uma coisinha, né? A gente combina no primeiro dia, a partir do segundo dia, um leva metade do saco de bolacha, o outro leva um cachinho de uva. Olha, a gente já teve... Aqui tô eu, ó, perto da Copa. Eu sou uma das que ficam arrumando o lanche. São 6, 7 mesas de comida, tá? Porque é muita gente. E fica um banquete, uma socialização. Não tem ideia, assim, que momento maravilhoso, tá? E a gente faz outras coisas, tá, gente? A gente dá cursos. Então, aqui tem bolsistas, né, dando cursos. Projeto junto com a Secretaria do Estado de Trabalho, a gente ensinou pessoas, né? Com o Ministério Público, dando cursos aqui no NEI, na escola, para os servidores, em escolas, no CEP, eventos como o GoRN. Isso aqui foi um evento que a gente organizou no passado de inteligência artificial. Aqui está a Letícia Machado, que eu comentei, que ela é minha supervisora do pós-doc, ela veio do Rio Grande do Sul, veio para cá, tá? Publicação de artigos, de trabalhos, né? Então, aqui foi na área da saúde, aqui é como a gente faz a formação de monitores, né? Como a gente forma os monitores, então eles recebem uma formação para participar do projeto. Aqui a gente, no Rio de Janeiro, apresentando trabalhos sobre ensino de programação para pessoa idosa. Ano passado, eu fui para Curitiba com mais uma bolsista do projeto e mais a minha aluna de doutorado, que também trabalha com a parte de tecnologia para pessoa idosa, com inteligência artificial.
e a gente ganhou o prêmio de melhor objeto de aprendizagem do Congresso, né? Ficamos em primeiro lugar dentro de, eu acho que foram 30 trabalhos, nós ficamos em primeiro e o pessoal elogiou muito, que é um ambiente de ensino de programação voltado para a pessoa idosa, tá? Eu apareço muito na TV, rádio, tá, gente? Eu tô sempre dando entrevista, adoro. Fiz até um curso, tá? Gente, Joraida. Oi. Oi. Não. Você levantou a mãozinha. Eu já questionei, pedi uma vaga para estudar. Então tá bom. Boa noite, professora Isabel. Boa noite. Só para comentar que a explanação fora de série, dizer assim, do privilégio que eu tenho de ter tido um filho que foi aluno seu, do curso de TI, que é o meu xará, o Wilde também. Sim, bem que eu falei assim, eu conheço esse nome. E ele participou do projeto, foi uma das pessoas que me incentivou, pai, se inscreva e participe, porque a professora é nota 1000, e realmente é. Só parabenizá-la, viu? Obrigada. Manda um abração para ele, viu? Mando sim. Era isso. Muito obrigado e parabéns. Obrigado, Will. Pela explanação. Tá? Gente, esse ano, tá? A Sociedade Brasileira de Computação está lançando o projeto Conecta Idade, tá? Eu estou na coordenação junto com o vice-presidente da sociedade e a gente quer levar a inclusão digital para o Brasil inteiro. Então, se vocês conhecerem outros projetos de inclusão digital no Brasil, perto de vocês e tal, peçam para a Hudson, ou entre em contato comigo, meus contatos estão no fim, que eu tenho um formulário para ser preenchido para a gente construir uma rede no Brasil de projetos de inclusão digital, tá? A gente fez um trabalho com a Anatel e com a Unesco ano passado, né? A gente foi para Fortaleza, eles juntaram N projetos e a gente ficou no Nordeste o projeto mais em destaque, né? A gente ficou como também o projeto em mais de destaque em Fortaleza. E se vocês quiserem me ver falando sobre segurança para pessoas idosas, dia 25 de fevereiro, no turno da tarde, a partir das 2 horas, no canal do YouTube da Anatel, eu vou estar lá junto com outras pessoas para falar sobre isso, tá? Sobre segurança, como ensinar a pessoa idosa a se sentir mais seguro e tal, na internet e pensar nesses golpes aí loucos, que cada dia eles estão mais criativos, né? E eu vou estar lá, eu estarei em Brasília, mas vocês podem ver, se quiserem, pelo canal da Anatel no YouTube, dia 25 de fevereiro, à tarde. Tá, gente? Aqui está o nosso primeiro lugar, que eu falei. Esse ano, 2025, a UFRN ganhou o selo ODS de educação, e um dos projetos que colaborou para a UFRN ganhar o selo ODS de educação foi o nosso. Então, a gente está super orgulhoso disso. E aqui algumas avaliações aí, né? E essa aqui é uma que eu gosto muito, que foram respondidas por 115 pessoas ano passado, e qual é o impacto, né? Se o curso impactou de forma positiva na vida deles, né? Vocês podem ver que tem gente que disse que não gostou, né? Então a gente tenta investigar o que foi, o que aconteceu, mas a gente vê que muitos sim impactaram. O que a gente quer ver é depois. E aí, saiu do curso, o que aconteceu, né? Gente, meus contatos e o contato do projeto, meu e-mail, bel@imd.frn.br. O e-mail do projeto é inclusãodigital@imd.frn.br. E o Instagram, pessoal, do projeto é @proaid, tá? Segue lá que tudo isso tá lá, todas as nossas comunicações, tudo que a gente faz tá lá no Instagram. Se vocês seguirem, a gente vai ficar super feliz. Venham fazer o curso, venham conhecer, venham nos visitar.
diz assim, Bel, tô indo aí, eu quero ver como é que funciona e tal, conhecer, venham, tá, gente? O projeto está aberto, se quiserem fazer trabalhos, se quiserem levar o projeto para outros lugares, vamos pensar em alguma forma de fazer isso acontecer, né? A gente sabe que precisa, às vezes, de um financiamento, de alguma coisa, mas eu quero muito levar isso para outros lugares, tá? Então, a gente está super aberto aqui e adorei ter conversado com vocês. Desculpa ter passado do horário, mas como professora, você sabe que a gente adora falar, né? Então é isso, gente. Obrigada